O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, a liturgia de hoje, nesta memória de Santa Mônica, uma grande santa intercessora, uma mãe exímia no combate da oração pela conversão do filho, nós temos esse trecho do Evangelho de São Mateus, onde Jesus apresenta esta parábola destas 10 jovens, dessas 10 virgens, para nos falar de uma realidade que faz parte da nossa fé cristã, o elemento do reino dos céus, mas no que diz respeito ao seu desfecho, o desfecho do reino dos céus. Interessante que a imagem que aparece aqui, as 10 que acabam cochilando e dormindo, eu espero que você não cochile nem durma, porque a homilia vai ser breve, não tem necessidade disso, mas interessante porque a tradução, na verdade, é do inclinar a cabeça, Na verdade a gente faz assim, quando cochila, a cabeça vai lá embaixo. Mas essa imagem de inclinar a cabeça, e tanto é que as 10 cochilam e dormem, é a imagem da nossa passagem desta vida terrena para a vida eterna. Uma realidade que não escapa a nenhum de nós. Todos nós, justos e injustos, santos ou não, previdentes ou imprevidentes, todos nós um dia vamos passar por esta ruptura com esta vida terrena e vamos nos apresentar diante do Senhor. Então aqui se trata, na verdade, daquele momento do juízo particular que a igreja nos ensina, onde você, diante de Deus, vai ter que prestar conta da sua vida, do que você fez com o dom que Deus te deu. Por isso que nesta vida terrena, nesta realidade temporal, nós não podemos cochilar, no sentido de que nós temos que ser vigilantes, vigilantes com o nosso caminho de santidade, com esse itinerário que nós fazemos na direção do Senhor, porque a nossa vida chegará um dia à sua conclusão. Ou nós vamos até o Senhor, ou Ele virá na sua segunda vinda. Isso é fato. Então, o reino dos céus, no seu desfecho, é o encontro com o noivo, com o esposo. A igreja, a esposa, caminha na direção do esposo, Jesus. Mas nós sabemos que toda a nossa existência é um ir ao encontro do Senhor.
Toda a nossa vida, ela tem essa tendência, nós podemos dizer assim, esta tensão na direção de Deus. Isso acontece nas diversas fases da nossa vida. A nossa primeira saída, qual foi? Do ventre da nossa mãe. Não houve uma ruptura? Nós tivemos que sair ao encontro desta realidade de mundo, de tempo. Depois, a segunda saída, que dura toda a nossa vida, é a que nós estamos vivendo agora. É a que nós passamos todos os dias. Esta saída diária de nós mesmos para encontrar o Senhor. E essa é a mais difícil. Porque sair de nós mesmos, abandonar os nossos egoísmos, né, os nossos apegos, as nossas realidades pessoais aqui dentro, é muito difícil. É um trabalho árduo, cotidiano. Nós todos os dias temos que dar passos nesse movimento de saída. É a mais difícil. E a terceira e última saída é a saída dessa vida terrena para encontrar o Senhor, o esposo. Porque nós fomos feitos para nos unir a Deus. Essa imagem do esposo é bonita. Nós, como igreja, nós fomos feitos para nos unir a Deus. Isso está no nosso DNA. Ninguém foi feito para estar longe de Deus. Justos e injustos, somos chamados a estar com Deus, a nos unir a Deus. Então todos nós vamos passar por essa terceira saída ao encontro definitivo com o Senhor. Agora, o que nos chama a atenção, o evangelho de hoje, a parábola de hoje? É o combustível para chegar até lá. Porque vocês viram que estas jovens levavam lâmpadas, né? Lâmpada aqui não é uma velinha, lâmpada aqui não é uma lanterninha. Lâmpada aqui, mais próxima tradução para nós, é aquele lampião, né? Que o povo da roça usava, que tinha aquele barrilzão embaixo aqui, né? O combustível. Porque na verdade aqui, essa lâmpada ela precisa resistir ao vento, ela tem que durar a noite toda e ela tem que iluminar muito. Então, nós precisamos desse instrumento que é a vida da graça de Deus. Todos os meios que nós temos, a Eucaristia, a Palavra de Deus, a Virgem Maria, a intercessão dos santos, a nossa oração pessoal, tudo o que nós temos à nossa disposição, para que não nos falte nunca esta resistência, essa capacidade de enxergar, a capacidade de discernir, porque no meio do caminho nós podemos nos perder. Nós podemos perder a capacidade de enxergar as coisas. E às vezes determinadas coisas estão bem na nossa frente e nós não conseguimos ver. Por quê? Porque deixamos de buscar os meios para alimentar a nossa fé e a nossa perseverança. Agora, todos esses meios são colocados num recipiente. O que é esse recipiente aqui? Esses vasos, o meu coração e o teu coração, o nosso corpo, a nossa vida. É aqui, em nós, que Deus depositou a sua graça, porque nós somos templos do Espírito Santo, nós somos morada de Deus, e nós precisamos agir conforme a dignidade que nós recebemos, alimentando com todos esses meios a vida da graça que está dentro de nós. São 10 virgens, o número 10 é a totalidade. 5 eram imprevidentes, 5 eram previdentes. Todas caminhavam na direção do esposo, mas 5 delas não corresponderam, não foram atentas a esta realidade. Disseram, a parábola diz que o esposo tardava. Nós podemos hoje também nos colocar, mas Jesus está demorando tanto, Jesus está demorando muito para vir. Ah, é? E ele não vai vir daqui a pouco aqui, na sua presença real, corpo, sangue, alma, divindade? Que a segunda vinda de Cristo seja um elemento da nossa fé, fato, isso nos ensina a doutrina, nós professamos no creio. Mas até que aconteça esta segunda vinda, e as vindas diárias e cotidianas do Senhor na nossa vida? E aquelas vindas diárias que nós experimentamos com o Senhor, porque Ele vem todos os dias, e Ele quer que nós o encontremos
e cresçamos na sua direção, cresçamos na vida da graça, na maturidade espiritual. É isso que Ele deseja. Por isso Ele vem todos os dias. Do contrário, Ele não nos teria prometido: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Então Jesus está hoje passando na tua vida. Hoje, acolha esta visita do Senhor, esta visita de Deus. Não feche a porta na cara de Jesus, porque um dia, no final da parábola, a porta vai se fechar para nós. Ou seja, as possibilidades vão terminar. O Senhor nos dá hoje a possibilidade de fazer um caminho de conversão, mas um dia nós nos apresentaremos diante dEle. Tanto é que quando aquelas virgens imprevidentes percebem, o erro que fizeram, vão nas previdentes pedir, dá um pouquinho do óleo de vocês para as nossas lâmpadas. Parece até assim uma falta de caridade, porque as imprevidentes dizem: não, pode nos faltar. O que isso quer dizer? Que ninguém pode fazer por você o que só você pode fazer. A vida cristã, ela é feita dessa responsabilidade pessoal. Eu não posso substituir você nas tuas responsabilidades para buscar o sacramento da confissão, para buscar a conversão, para buscar com todos os meios uma vida santa, uma vida digna. Eu não posso fazer isso por você. A parábola quer nos dizer que ninguém pode se substituir a outra pessoa. Claro, você pode interceder como fez Santa Mônica, óbvio, você deve interceder. Mas Agostinho precisou fazer a sua passagem. Agostinho precisou chorar os seus pecados. Agostinho precisou fazer aquela experiência de encontrar-se com a sua verdade, assumi-la e, com a graça de Deus, transformá-la. Mas Deus não infantiliza ninguém, não. Essa mania de querer conduzir as pessoas, pelo amor de Deus, a vida inteira até o caixão, não. Deus não faz isso conosco. Deus nos dá a sua graça e quer que nós caminhemos. Isso vale para todas as realidades, viu? Vale para o casamento, vale para os irmãos de comunidade, formadores, que muitas vezes querem se substituir à vida do formando. Não, as pessoas precisam ser independentes, você entenda bem o termo, autônomas, tomando nas mãos com responsabilidade a própria vocação. Senão nós vamos tratar as pessoas como crianças a vida toda. E Deus não nos trata assim. Deus nos trata como pessoas maduras. Então hoje, para terminar, nós precisamos talvez ir buscar os nossos olhos nos vendedores. Prestar atenção que as previdentes dizem: vão até os vendedores para comprar óleo. Quem são esses vendedores? São os pobres, são aqueles que não têm nada. São os cristos que estão escondidos por aí. Onde você faz um gesto de caridade, aquela pessoa não tem como te pagar. E aí Deus coloca no tesouro do teu coração, nesse vaso tão pequeno que você é, coloca em você a sua graça. E você fica rico, cheio da graça de Deus. Porque quando a gente faz, na verdade, um gesto de caridade, não é aquela pessoa que é beneficiada. Sou eu e é você. Porque não podendo nos retribuir, Deus deposita na nossa conta a sua graça. E o nosso vaso está cheio, está pleno. Então, hoje aproveite as oportunidades dos vendedores que estão por aí escondidos, Cristo disfarçado, e busque esta graça de Deus, tanto nas realidades temporais, mas também nas espirituais. Busque na graça de Deus, em todos os meios que Deus nos dá, para encher esse vaso que é o teu coração, para que nunca falte a você a fidelidade e a constância no caminho da direção do Senhor. Abaixe por um instante a sua cabeça. A parábola, ela nos instiga a viver bem o tempo presente. A parábola não foi contada para nos colocar medo e terror da vinda do Senhor, não. Porque quando Ele virá o esposo. Virá o esposo se eu vivo a minha vida na dinâmica da doação, do amor ao outro. Mas Ele virá como ladrão se eu me apego à minha vida, se eu vivo a minha vida fechado em mim mesmo.
O Senhor que virá precisa ser o esposo. Peçamos a graça de Deus de viver todos os dias nessa expectativa. Dai-nos, Senhor Jesus, a Tua graça, a mim, aos meus irmãos, aqueles que acompanham em casa, a graça de viver todos os dias nesta dinâmica de encontro pessoal contigo, em todas as realidades, em todas as situações, que nós aprendamos a ler, a perceber, a entender e a degustar da Tua presença, que nos visita todos os dias, preparando-nos para aquela visita definitiva, quando o Senhor virá na sua glória. Dá-nos um coração fiel, dá-nos um coração perseverante na oração, no combate, numa vida de santidade, porque nós queremos permanecer sempre como Teu povo, membro do Teu corpo místico, que é a Igreja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre.